Olá, meu nome é João Vitor e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero falar sobre um conceito taoísta chamado Wu Wei, ou então não ação, né? Hoje eu tô aqui no jardim, aqui com esse sol bem camarada na minha cara, mas tudo bem, vamos nessa. O conceito de Wu Wei, né? Ele pode ser interpretado como o conceito de não ação, né? Eu vou explicar um pouquinho esse conceito de filosofia chinesa, né, trazida aí por Lao Tzu, e eu vou explicar um pouquinho como esse conceito atua, pelo menos na minha vida, como é a minha experiência com esse conceito. Então, se você está curioso, está curiosa para saber como é, fica até o final do vídeo que eu vou explicar. A filosofia de Wu Wei é uma filosofia que nos abre portas para muita reflexão e para muita ideia, né? Isso ajuda, pelo menos a mim, a entender o raio para eu entender o raio de atuação do fluxo do universo, né, do fluxo do tal, e o raio de atuação do meu próprio controle, aquilo que eu tenho controle e aquilo que eu não tenho controle. Muitas vezes a gente tenta controlar muito aquilo que a gente não tem controle, e isso é uma das maiores razões aí para o sofrimento, para a tristeza e para a frustração, né, que é uma coisa que deixa a gente bem mal, né. E antes disso, eu quero explicar, eu quero pincelar rapidinho de onde vem esse conceito do Wu Wei, né? O conceito do Wu Wei, ele vem da filosofia taoísta, né, que tem como grande base aí a obra. Não se sabe exatamente quem criou o taoísmo, mas sabe-se que o taoísmo ele é uma forma de filosofia, uma forma de ver a vida muito presente, muito antiga na China, né? E embora não se sabe quem criou, quem deu o pontapé inicial aí para o taoísmo, sabe-se que um dos primeiros a falar nisso e uma das maiores obras, um dos maiores pensadores do taoísmo é Lao Tse, né? Ou Lao Tzu. E a obra mais conhecida, assim, que é tida como uma das bases do taoísmo, é o Tao Te Ching, né? Que é um livro muito enigmático, contendo poemas onde Lao Tzu explica o conceito do Tao, né? E em algumas vezes ele fala sobre não ação, ele fala sobre o poder de não agir, o poder do vazio, o poder do nada, né? Onde é no nada que tudo está. Então é um conceito bem enigmático, principalmente para nós ocidentais, né, que ou é preto no branco. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então, como eu disse, uma coisa que ele enfatiza muito é o efeito de Wu Wei, né? É o efeito da não ação, é o efeito de você não agir, mas não de uma forma muito passiva na vida. Eu vou explicar ao longo do vídeo, você vai entender melhor. Pelo menos para mim, um ocidental, é muito difícil imaginar que a gente consegue conquistar as coisas sem agir, né? Principalmente porque a gente toma esse não ação ao pé da letra, né? A gente ou age ou não age. O que é um meio termo diante disso, né? E inicialmente foi muito confuso, né, ter esse contato com essa filosofia. Mas depois, pensando um pouquinho, a gente consegue entrar numa prática razoável do Wu Wei, né, e entender quais são os momentos, o que Lao Tse, o que o taoísmo quer da gente, pelo menos o que eu entendo, né, como sendo uma forma de praticar o taoísmo, praticar a filosofia taoísta. E isso é muito confuso hoje em dia, né, porque quando a gente fala sobre não agir, a gente se depara com muitas crenças, né, principalmente ocidentais aí, de que ainda mais na nossa era, né, na era da atenção, da informação, onde notificação chega de 5 em 5 minutos, onde o nosso dia a dia é muito dinâmico, é difícil a gente imaginar que na verdade a natureza não cobra da gente as coisas, né? O que cobra da gente é a nossa rotina, né? E você vai entender o porquê que o conceito de Wu Wei ele pode deixar a gente mais focado no nosso fluxo e torna isso, a experiência de vida, um pouco mais leve, né? Para que a gente não se cobre tanto de ter que realizar coisas o tempo todo, né? Muito se fala hoje em dia em
em produtividade, em autoaprimoramento, em evolução aí da personalidade, e eu concordo com tudo isso. Entretanto, o taoísmo ele vem nos apresentando aí um lado diferente, um lado em que não é necessário que isso seja feito a todo momento, né? Porque se você entrar na internet, você encontra várias e várias formas aí de aprimorar sua personalidade, de ser um melhor empregado, em ser um melhor profissional na sua área, em ser a melhor pessoa, a melhor versão de si mesmo e tudo mais. E isso, querendo ou não, pelo menos em mim, em algum tempo da minha vida, gerou muita autocobrança, né? Porque eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, tinha que tomar banho frio, tinha que comer tal alimento no início do dia, fazer tal coisa em tal hora do dia. E isso, conforme você vai aumentando esses hábitos, amontoando esses hábitos, torna-se difícil, tá? Sei que tem formas saudáveis aí de adquirir novos hábitos, mas eu imagino que muitas vezes a gente acaba caindo no outro extremo, né? Quando a gente sai de um extremo, a tendência é ir para o outro. E o taoísmo, ele me ajudou a entender que eu não preciso ir de um outro extremo, né? É interessante a gente caminhar no caminho do meio, no caminho do equilíbrio. E o conceito de Wu Wei me ajuda a entender que eu não preciso controlar tudo. Eu não consigo controlar tudo. Quando a gente, por exemplo, precisa plantar, né, isso é um termo, é uma forma de ver muito presente no taoísmo, que é o contato com a natureza. Então, quando a gente planta, a gente tem um controle da semente que a gente planta, a gente tem um controle do que a gente está plantando, onde está plantando e quando. O que a gente não tem controle é quando essa planta vai vingar, com que velocidade essa planta ela vai dar resultados, né? Isso você pode interpretar aí como seu negócio, como alguma realização na sua vida. Você começa aquilo, você tem o poder de controlar quando começa, o que você começa, mas você não tem o poder de controlar como isso se desenvolve e quanto tempo se desenvolve. Você precisa ter paciência. Esse é o momento em que entra o Wu Wei, esse é o momento em que entra a não ação, né? Então, ele pode ter várias interpretações para cada pessoa, o conceito de Wu Wei. Mas muitas vezes a gente leva ao pé na letra, tá? Se eu não vou agir, não farei nada. Não, na verdade, o Wu Wei, ele ajuda você a entender o fluxo do tal, o fluxo do acontecimento na sua vida, o fluxo da natureza. Essa filosofia, ela tende muito a alcançar um nível em que você possa agir de acordo com o fluxo da natureza, não contra ele e não além dele. E, na verdade, esse controle, se a gente for parar para pensar, é realmente uma coisa que a gente não pode ter, a gente não pode controlar isso. Então, é frustrante a gente tentar controlar uma coisa que a gente não pode. Então, o taoísmo, o Wu Wei, ele vem como uma forma de falar, opa, calma, você realmente não pode controlar tudo. E é essa aceitação. O Wu Wei é a aceitação, é a não ação sobre os conceitos da natureza e sobre as atividades da natureza. Ó, por exemplo, o avião passando. Lembre-se que o seguinte, uma vez plantada essa planta, né, essa nova realização na sua vida, esse novo projeto, esse novo hábito, uma hora ele vai dar frutos, uma hora isso vai dar resultado. Mas o que você pode controlar isso não é a velocidade com que isso dá resultado e nem quando dará, mas você pode controlar, regar essa planta, você pode controlar no sentido de continuar praticando esse hábito dia após dia, com paciência. Isso é diferente de você, por exemplo, plantar 15 coisas diferentes ao mesmo tempo. Cada coisa vai dar num tempo diferente. E esse momento em que é o momento da colheita, nisso entra o conceito de você agir. Aí você não precisa ter mais a não ação, porque senão os seus planos, quando eles pedem que você tome uma iniciativa, que você entre na sua polaridade yang, na polaridade positiva, na polaridade de movimento, se você não dá movimento, você não está seguindo o fluxo do universo, porque nesse momento o fluxo do universo pede ação, né? Muitas vezes a gente se confunde agindo no momento em que a vida nos pede passividade, nos pede observação, nos pede energia yin, nos pede paciência. Então, quando a gente age no momento em que o fluxo do universo se encontra
lento, passivo, isso causa frustração, isso causa ansiedade, né? Porque as coisas não vão acontecer simplesmente porque a gente quer. E só que nesse momento em que o seu plano, o seu hábito, o seu negócio começa a dar frutos e começa a pedir de você uma postura mais yang, uma postura mais ativa, nesse momento cabe a nós seguir o fluxo do universo e nos movimentar, colher aquilo, né? Para que depois possamos plantar de novo e recomeçar esse ciclo, né? Que é, na verdade, o equilíbrio entre o yin e yang, né? Ora a vida pede paciência e passividade, ora a vida nos pede movimento e atividade. Bom, é isso. Esse é um pouquinho do que eu entendo sobre o conceito de Wu Wei para minha vida. E eu espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, peço que você curta, comente aqui se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma coisa a agregar. Eu adoro trocar ideia. Então é isso. Fica aqui mais um vídeo. Até mais.